Há 3 anos, uma mulher chamada Virginia traiu o marido, Gerald. Naquela época eles estavam casados há 12 anos e tinham uma filha. A esposa iniciou um caso secreto e se distanciou do marido. Ele começou a suspeitar de algo e instalou videovigilância em casa, depois contratou um detetive particular, mas sem sucesso. Naquela época sua esposa parecia entender tudo, e depois disso eles ficaram casados e felizes por 3 anos, o que parecia um conto de fadas, até que velhos sentimentos despertaram na Virginia. Ela não melhorou. Olá, meu nome é Gerald e junto com minha incrível esposa superamos 15 anos de casamento. Foram anos cheios de conquistas, mas minha filha Débora acabou sendo a mais valiosa para mim. Estou pronto para fazer qualquer coisa, e ainda mais para garantir sua felicidade e bem-estar. À primeira vista, nossa vida parecia fabulosa. Uma casa, vários carros, roupas e mantimentos de alta qualidade. Tudo que sonhei quando criança se tornou realidade, inspirado no exemplo dos meus pais, que eram tudo um para o outro. Mas eu disse que nossa vida era perfeita, exatamente era. Agora tudo mudou e vou te contar por quê. Há 3 anos, comecei a suspeitar que minha esposa estava me traindo. A atitude dela ficou fria, as palavras eu te amo soaram mecânicas e quase não houve acontecimentos na cama. Muitas vezes ela ficava confusa se estava em casa ou não. Tudo isto criou um estranho coquetel de mal-entendidos. Então pensei que fosse minha paranoia, suposições erradas. Como pude pensar que minha esposa estava me traindo? Foi estúpido, imprudente. Tudo foi atribuído à depressão, o que poderia muito bem acontecer com qualquer um. Mas agora está ficando claro que fui um tolo por deixar essas desculpas ofuscarem a realidade. Há 3 anos começou o drama e agora tudo se transformou numa grande tragédia. Recentemente descobri que há 3 anos minha esposa, Virginia, me traiu com um Justin. O caso durou vários meses, após os quais Virginia, como se nada tivesse acontecido, decidiu voltar à nossa vida familiar. Descobri isso por acaso, olhando a página do Instagram da minha esposa, onde ela postou uma foto de maiô de nossas férias na Califórnia. A foto acabou sendo curtida por um homem chamado Justin, que não estava em sua lista de assinantes. Uma coincidência? Improvável. Esse Justin acabou sendo quem convidou minha esposa para dançar. Destino, não é? Percorrendo suas fotos até 2020, descobri que na época em que minha esposa e eu estávamos com problemas no relacionamento, ela gostava das fotos dele. Tudo parece estar se encaixando e estou começando a perceber que todas as minhas suspeitas de 3 anos atrás, ao que parece, não são tão infundadas. Se eu soubesse da traição dela naquela época, provavelmente já teria pedido o divórcio há muito tempo. E agora, quando tudo surge com uma nova força, me pergunto se Virginia pode ter me traído todos esses 3 anos. Esses pensamentos me dão arrepios. Eu desenvolvi um plano. Quando Virginia estiver tomando banho, pretendo pegar o telefone dela e revisar a correspondência com Justin desde o período em que tudo começou. No entanto, quando tentei fazer login no telefone dela, ele estava bloqueado e a senha que eu achava que sabia estava incorreta. Isso só aumentou minhas suspeitas. Quando Virginia saiu do banho, passamos uma noite normal e fomos dormir. Resolvi não perguntar sobre o telefone porque nunca me interessei por ele antes, e ela até me deu a senha. No final das contas, ele não se encaixou. A situação está ficando cada vez mais confusa. Já se passaram 4 horas desde que fomos para a cama, mas meus olhos permaneciam bem abertos, meus pensamentos giravam em minha cabeça e senti que algo estava errado. Virginia estava dormindo profundamente e de repente tive uma ideia brilhante. Tenho um amigo Ralph, um verdadeiro geek de tecnologia, cuja casa está literalmente repleta de gadgets, de telefones e tablets a computadores e eletrodomésticos. Por que eu não iria até ele e tentaria hackear o telefone da minha esposa? Eu estava ciente do risco e não descartava a possibilidade de Ralph simplesmente me expulsar, porque ir até ele no meio da noite não é uma manobra elegante. Mas naquele momento eu não me importei. Levantei-me silenciosamente, fiz as malas, peguei o telefone da minha esposa e fui para o porão. Havia ali uma garrafa de uísque caro comprado em Paris. Achei que seria um grande presente por esse serviço. Quando fui até a casa dele eram 2h15. Comecei a tocar e a bater, mas Ralph não respondeu. Decidindo não fazer barulho para não acordar os vizinhos, entrei silenciosamente em sua casa. Se você voltar no tempo, Ralph foi meu ex-colega de classe. Estudamos na mesma escola, mas não conversávamos muito. Ele era aquele nerd que estava sempre imerso em seus gadgets. E embora não fossemos amigos íntimos, a última vez que o vi foi há 2 anos, quando lhe trouxe uma geladeira velha e quebrada, o que o deixou muito feliz.
Esperando uma recepção calorosa, decidi entrar como um verdadeiro cavalheiro pela janela. Ao entrar em casa, senti um cheiro desagradável. Quando entrei no quarto de Ralph, o vi caído no chão, rodeado de fezes, ao lado de uma garrafa de uísque barato. Acabou sendo inesperado para mim, mas decidi continuar. Não vou entrar em detalhes sobre como convenci a hackear o telefone, porque isso não tem relação com a história geral. Só quero que você sinta o quão determinado eu estava em descobrir a verdade, e então haverá uma lata de verdade, então prepare-se. Dei a Ralph uma garrafa de uísque excelente e mais $200 pelo seu trabalho. Claro, tudo isso me custou bastante, mas o resultado valeu cada dólar. Conheci as infidelidades de minha esposa graças à correspondência, na qual encontrei dezenas de fotos espontâneas com um certo Justin. Acontece que eles estavam namorando ativamente há 3 anos e eu me senti enganado. Ela não poderia simplesmente admitir isso em vez de manipular minha mente todos esses anos? Quando eu estava prestes a sair de casa às 15h45, ouvi com perplexidade Ralph, que alegou que é possível ocultar conversas e mensagens no telefone, oferecendo-se para fazer isso por $300, e embora eu tenha começado a duvidar de sua sinceridade, no final, eu concordei e dei-lhe o dinheiro. 1 hora depois, descobri que minha esposa havia criado 8 pastas ocultas com fotos e vídeos, cada uma com sua própria senha e nome exclusivo. Os diálogos foram ainda mais difíceis, tiveram que ser restaurados. Mas conseguimos 8 pastas, 8 diálogos, e para cada um deles Ralph recebeu $10. A viagem até a casa de Ralph me custou $660, mais uma garrafa de uísque. Eu estava ciente de que poderia ter pago a mais e ele provavelmente estava tentando me enganar. Mas então não importava, o preço não era importante para mim, eu queria descobrir a verdade a qualquer custo. Quando o relógio marcava 5 horas, eu tinha 4 horas antes que Virginia tivesse que se levantar e ir para a academia. Isso me deu tempo para descobrir a verdade. Quando voltei para casa, comecei a estudar meticulosamente cada uma dessas pastas confusas. Cada pasta com fotos e vídeos armazenava centenas de materiais íntimos onde minha esposa me trai com homens. Cada pasta é um homem separado. Comecei a guardar tudo, me doeu, chorei. Emoções borbulhavam em mim e tive medo de não me conter e jogar fora em minha esposa assim que ela acordasse. Você pode imaginar, minha esposa Virginia me traiu há 3 anos, e todo esse tempo ela fingiu que estava tudo bem, e como resultado, ela tem pelo menos 8 amantes ao seu lado, a quem ela vai. E eu conheço cada um deles, um trabalha como treinador na academia que minha esposa frequenta, o outro trabalha como cozinheiro em um café não muito longe dali. O terceiro vive cria cães, e compramos dele um chihuahua para nossa filha. O quarto era instrutor de natação na piscina, onde minha esposa passa uma semana. O quinto eu era DJ em um dos clubes locais. O sexto era jardineiro. O sétimo era um motorista de táxi que traz minha esposa para casa toda vez que estou no trabalho. E o oitavo foi uma massagem terapeuta, a quem minha esposa ia 2 vezes por semana. Eu não conseguia acreditar, foi tão difícil. Como isso é possível? Como ela encontra tempo para todos? O mais assustador é que ela poderia conhecer todos eles no mesmo dia. Caí em estupor. Como isso poderia ser possível de novo? Você acreditaria nisso? O que você faria? Eram 8h45, Virginia deveria acordar em 15 minutos e ir para a academia, depois para a piscina, depois para uma massagem, e depois vai para o mesmo café, e o mesmo taxista a levará para casa. Tudo não fazia sentido na minha cabeça, eu não conseguia acreditar. Liguei para meu sócio e disse que não poderia trabalhar hoje, e disse a ele para resolver sozinho, porque todos os meus pensamentos estão focados em uma coisa. Minha esposa me traiu durante 3 anos com vários homens que conheço e a quem ela pagou meu dinheiro. Se eu soubesse disso há 3 anos, minha esposa estava me traindo, eu teria me divorciado dela e em 3 anos poderia ter começado uma nova vida. Fiquei com raiva e comecei a pensar em um plano de vingança, mas antes de começar tive que me certificar de tudo sozinho. Como planejado, Virginia acordou exatamente às 9h. O mais chato é que ela não percebeu que eu não tinha dormido a noite toda, mas aparentemente eu não estava assim. Pelo contrário, tinha muita energia e mais negatividade. Virginia me perguntou por que eu ainda estava em casa. Eu disse a ela que iria embora em 1h30, me ofereci para dar carona para ela ir ao treino, mas ela recusou, dizendo que iria sozinha. Isso me surpreendeu, porque leva pelo menos 30-40 minutos para chegar à academia de carro. Eu não pude acreditar nela, mesmo quando ela disse que me amava. Eu queria ir ao banheiro. Tentei me conter.
Tomamos café da manhã em silêncio e ela começou a se preparar. Eu a vi vestindo uma linda lingerie de renda e aplicando maquiagem. Assistindo isso, tive sentimentos confusos. Por um lado era minha linda esposa, com quem estamos juntos há 15 anos, e por outro lado estava uma mulher mentirosa na minha frente, ignorando seu casamento por um prazer passageiro. Da janela, observei para onde ela estava indo. Ela caminhou em direção ao café, onde, segundo indícios anteriores, estava seu primeiro amante. Chamei um táxi e paguei o dia inteiro ao motorista, com a intenção de ficar de olho nela o dia todo. Depois de 10 minutos, ela entrou no café, passou de 20 a 25 minutos lá, sentada à mesa e mandando mensagens para alguém. Em algum momento recebi uma notificação de Virgínia no meu telefone. Querida, te amo tanto. Boa sorte no trabalho. Esta é a mensagem habitual que ela envia todas as manhãs. Poucos minutos depois, um cara da equipe do café que eu conhecia sentou-se à mesa dela. Eles conversaram, riram e em algum momento se beijaram. Esse beijo durou 15 segundos. Depois disso, ela desceu e pegou um táxi, no mesmo táxi onde estava seu segundo amante. Não tenho certeza, mas parece que eles se beijaram na boca do motorista e depois partiram. Eu disse ao motorista para segui-los. Depois de 20 minutos, nos encontramos perto de um motel caro. Estacionamos perto e comecei a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Naquele momento chegou outra mensagem da minha esposa, onde ela mandou uma selfie com um beijo no ar, dizendo que estava passeando pelo parque e estaria na academia em 40 minutos. Ela escreveu que me ama e sente muita falta de mim. Isso me deixou ainda mais animado e comecei a adivinhar alguma coisa, mas meus pensamentos foram interrompidos pelo motorista, que me informou que Virgínia desceu do táxi com o motorista e foi para o motel. Fui tomado de ansiedade. Ela está me traindo agora? Antes disso, ela me escreveu mensagens apaixonadas sobre seu amor e tédio, escondendo sua verdadeira localização. 1 hora depois, eles saíram. Minha esposa Virgínia parecia ter acabado de acordar, mas sua aparência era surpreendentemente sedutora. Esses pensamentos dolorosos sobre uma possível traição me distraíram, mas decidi não lhes dar rédea solta. Depois foram para a academia. Ela passou pouco mais de meia hora lá, embora seu treino geralmente dure 1 hora. Isso me deixou desconfiado. Talvez ela estivesse passando um tempo com o treinador. 20 minutos depois que ela chegou à academia, recebi uma mensagem sobre como ela estava treinando maravilhosamente e como sentia minha falta. Sim, preciso muito me inscrever na academia para entrar em forma, mas isso tudo será quando meu negócio puder funcionar sem mim, ou com participação mínima. Na verdade, o fato de eu perder um dia de trabalho pode destruir o que venho construindo ao longo do último mês na empresa, por isso arrisco muito essa vigilância. Mas preciso terminar o trabalho. Após o treino, um taxista já a esperava. Ela saiu provavelmente para nadar, onde passou muito mais tempo do que havia planejado. Enquanto isso, ela me escreveu dizendo que ia preparar o jantar e se ofereceu para comprar um bom vinho. Foi tudo constrangedor. Relembrando momentos passados, percebi que toda vez que ela ia me trair, ela me escrevia mensagens amigáveis. Foi devastador para minha confiança. Decidi não esperar mais. Quando cheguei em casa, descobri que minha filha Debra estava passando um tempo com as amigas, dando uma festa. Sabendo que Debra era minha principal preocupação, não podia deixar Virgínia criá-la. Ele imediatamente decidiu se divorciar entrando em contato com seu advogado. Eu não tive que compartilhar a propriedade. O principal era minha filha. Formulei um plano para conscientizar a Virgínia das consequências de sua decisão. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu amigo médico, a quem contei detalhadamente toda a situação. Ele teria que reconhecer minha esposa como louca para que ela fosse privada dos direitos parentais, porque só assim eu poderia levar minha filha para mim. Eu tinha muitos contatos, então não seria um problema. Também comecei a enviar arquivos com provas em vídeo e fotos para todos os seus parentes, pais, irmãos, irmãs, para que todos os seus entes queridos saibam o que ela faz. Seus pais são pessoas religiosas, e o fato de sua filha, por ser casada, estar namorando 8 homens ao mesmo tempo, vão fazê-los felizes, e eles vão me apoiar. Além disso, consegui descobrir que os homens que minha esposa namorou tinham família. Ou seja, eles também eram criminosos que deveriam ter recebido o que mereciam. Eu queria interromper em algum momento e ir até todo mundo para falar com eles pessoalmente, digamos. Mas me contive e percebi que se quisesse ter razão, tinha que me controlar. Portanto, decidi cooperar com todos eles para suborná-los.
Ralph, que me ajudou a hackear o telefone da minha esposa, enviou mensagens anônimas para cada um deles com uma sugestão interessante. Cada um deles terá que testemunhar em tribunal que minha esposa é inadequada, que os chantageou e teve acessos de agressão. Em troca, cada um deles receberá $5.000 em dinheiro e ninguém divulgará seu caso às suas famílias. Alguns minutos após a milhagem, 3 dos 8 homens enviaram seu consentimento e pediram novas ações. E 1 hora depois, todos os 8 estavam prontos para cooperar. Ralph mandou instruções sobre o que dizer, e enquanto isso eu estava esperando minha esposa em casa, que não desconfiou de nada. E se você pensou que eu deixaria esses caras sozinhos mais tarde, então não é assim. Tenho uma pequena surpresa para eles. Além disso, cada um deles ficou chocado ao descobrir que ela tinha até 8 amantes. Então, a noite se aproximava, minha esposa deveria voltar a qualquer minuto. Todos os seus parentes já sabem de sua segunda vida, seus amantes estão contra ela. Enviei uma pessoa para cada um deles que terá que discutir todos os detalhes com eles. Por mais paradoxal que possa parecer, mas todos estão zangados com ela por se comportar assim. Nenhum deles suspeitou que ela tivesse mais de um amante. E para ser sincero, não os culpo. Tenho mais do que certeza de que minha esposa tem problemas de cabeça. Por que de que outra forma posso explicar isso? Vi um carro se aproximando, surpreendentemente era outro taxista, e Virginia saiu um pouco chateada. Ela entrou em casa e havia papéis do divórcio na mesa da cozinha. Esqueci de mencionar antes de chegar, ela me escreveu mais 3 vezes sobre o quanto sente minha falta e me ama. Então fiz tudo isso sem remorso. Compreendi que meus sentimentos não eram apreciados. Eu estava metida em merda e não aguentava. Quando Virginia viu os papéis do divórcio, perguntou o que era. Eu não contei nada a ela. Sentei-me silenciosamente e me contive, me mantive no controle para não cometer uma ação desnecessária. Ela olhou para mim com um olhar vítreo e começou a perguntar historicamente o que aconteceu. Eu a ignorei, abri meu telefone e comecei a olhar todas as nossas fotos juntos. Havia mais de 10.000 deles, e cada um deles foi valioso para mim. Eu olhei para eles por um tempo, depois destaquei tudo e os apaguei. Foi uma decisão difícil para mim. Comecei a deletar tudo relacionado a ela. Virginia olhou para ele e não entendeu o que estava acontecendo. Ela me implorou histericamente para contar o que estava acontecendo. Presumi que haveria gritos, então mandei nossa filha passar a noite com uma amiga, dizendo que mais tarde explicaria tudo para ela. Virginia começou a correr pela sala, dizendo que eu havia encontrado outro. Foi tão engraçado que minha esposa me acusou de traição, embora ela tenha me traído pelo menos 6 vezes hoje com homens diferentes. Não prestei atenção nela, mantive a calma. Esperei pelo momento certo, mas já foi longe demais. Virginia pegou uma faca e começou a me ameaçar. Sinceramente, não esperava tal mudança, mas então percebi que isso faria ao meu favor. Ela começou a cortar os papéis do divórcio e a gritar que se eu a deixasse, ela faria coisas terríveis. Eu a entendi. Ela não trabalhava, não tinha nada mesmo, tudo era baseado em mim. Porque eu tinha um negócio e trabalhava muito. Eu não caí nas manipulações dela. Como resultado, ela começou a me ameaçar. Ela começou a dizer que se eu não parasse de deletar toda a nossa história agora, ela se machucaria com a faca que segurava nas mãos. Mas eu não reagi. Eu entendi que se ela fizesse alguma coisa, isso a faria se sentir pior. Não cedi às suas provocações. Eu não disse nada para ela. Eu não respondi. Sentei-me calmamente no sofá e apaguei todas as fotos. Eu sabia que falar era inútil. Eu sei tudo. E no fundo, ela provavelmente entende isso. Naquele momento, vi o seu verdadeiro eu, aquele que estava escondido há muitos anos. Não reconheci minha esposa. Naquele exato momento, todos os meus sentimentos por essa garota desapareceram. Eu senti que ela era uma estranha para mim. Tudo durou cerca de 20 minutos. Ela andou por aí, enfureceu-se, quebrou a louça e ameaçou que se eu não dissesse nada, ela faria algo consigo mesma. Como resultado, em algum momento, 8 pessoas entraram na casa e ficaram na nossa sala. Eram 8 de seus amantes que concordaram em cooperar desde que suas esposas não descobrissem nada. Você sabe, eu me senti como se estivesse em um filme. Virginia desligou por um minuto porque eu provavelmente não esperava tal mudança. Os rapazes foram seguidos por policiais que pegaram a faca de Virginia e a algemaram. Enquanto a polícia dizia que ela havia sido detida, levantei-me silenciosamente do sofá e fui até a geladeira onde estava escondida uma pequena câmera. Peguei meu telefone e mostrei na frente dela uma gravação dela correndo pelo apartamento com uma faca, quebrando pratos, ameaçando a mim e a si mesma. Seu olhar estava furioso.
Naquela época, eu já havia entrado com um pedido de insanidade na Virgínia para poder buscar minha filha sem problemas. Eu trouxe seus amantes para dentro de casa para que eles pudessem ver que tipo de mulher ela realmente era e que estavam perdendo tempo com ela. Virgínia foi levada para um exame médico e comecei a arrumar minhas coisas em casa. 3 meses depois, todos os julgamentos acabaram. Não paguei um centavo aos rapazes e eles não ficaram indignados porque eles próprios entenderam que estavam muito mal. Consegui a custódia total da minha filha e Virgínia está em tratamento compulsório. Acontece que ela desenvolveu sérios problemas mentais e não conseguia se controlar. Não houve necessidade de intervenção externa neste assunto. Ela chegou a este ponto. Mas para ser sincero, não me importo. Minha filha e eu nos mudamos, compramos uma casa nova, conheci uma mulher linda e gentil com quem começamos a construir uma família. Minha filha Débora está feliz e, como descobri mais tarde, ela sabia há muito tempo que sua mãe leva uma vida assim e a intimidava o tempo todo. Por causa disso, Débora tinha medo de me contar alguma coisa. É claro que fiquei chocado, mas já deixei a situação de lado. Não posso dizer que 15 anos da minha vida foram desperdiçados, pelo menos tenho uma filha que amo loucamente. E como Virgínia está passando por um curso completo de reabilitação devido a um colapso nervoso, então irei ajudá-la de todas as maneiras que puder, pelo menos lhe darei moradia e trabalho. Eu só quero que tudo fique bem. Obrigado por ouvir minha história. Como você gosta da história? Escreva sua opinião nos comentários. Diga-nos o que você faria se, Deus me livre, você se encontrasse em uma situação semelhante. Acredito que o homem fez a coisa certa. O principal é ser feliz e quem trai deve suportar o castigo.